Olá, estamos querendo falar hoje com uma palavra breve com relação ao aspecto fidelidade e o quanto que isso pode estar impactando os nossos relacionamentos familiares. Malaquias 3,6, Deus fala que Ele é um Deus constante, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que não muda. Os instrumentos de medição são metáforas que nos ajudam a entender isso. Um metro, ele sempre mede uma distância, um comprimento correto, desde que seja usado de uma forma exata. Um prumo sempre mostra para uma parede se ela está assim perpendicular em relação à base a qual ela foi construída. Assim também uma balança de medição, que muitas vezes é usada no próprio Evangelho como uma indicação do que deveria ser um relacionamento comercial, algo justo. Deus espera que sejamos próximos e que tenhamos atributos semelhantes aos que Ele tem. Isso é indicado em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, a Trindade mostra que a intenção dela para a criação do homem seria: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então assim, temos um Deus constante. A expectativa a nosso respeito seria que aplicássemos esses atributos. E daí os ensinos bíblicos para a gente possa estar aplicando isso aqui na Terra. Em que isso se relaciona com relação ao relacionamento humano, ao relacionamento familiar e com mais ênfase no casamento. A gente pode estar avaliando a qualidade do relacionamento de casamento. Podemos estar avaliando usando instrumentos fiéis de medição, são instrumentos espirituais, e podemos estar avaliando mesmo com instrumentos não fiéis de medição, que são os valores emocionais. Quando a gente usa instrumentos espirituais, que essa é a vontade de Deus, buscamos na palavra como devemos agir, fazendo os nossos papéis na relação e como devemos agir em circunstâncias adversas. Então, o homem, por exemplo, vai buscar na palavra como ele deve agir com a sua esposa. Então, ele deve amá-la como Cristo amou a igreja, ele deve respeitá-la como parte mais frágil, ele deve viver a vida comum do lar, ele deve orar e trazer conhecimento das Escrituras para casa e deve exercer um papel de liderança, de guia, indicando a visão, o propósito de Deus para a família durante a sua vida no lar. Esposa também, ela pode estar buscando na Bíblia essas mesmas coisas, o que devem ser os papéis dela de fidelidade, respeito ao esposo, criação de filhos, estar sendo submissa ao propósito que Deus colocou como família e usa o cabeça, o líder, para estar trazendo ele em aplicação. Os filhos sendo obedientes, sendo respeitosos, honrando seus pais. Então assim, cada um de nós fazendo esses papéis. E nos conflitos, Deus indica isso também, que devemos ser amorosos, que devemos exercitar perdão, que devemos exercitar a misericórdia, a compaixão, não se ressentir do mal. Então assim, há atributos espirituais que podem avaliar e nos ajudar a entender os papéis ou como deve estar nosso relacionamento com base num instrumento de fidelidade, fiel de medição. Então, numa situação adversa, eu vou estar vendo, o que a palavra fala sobre isso? Que eu posso estar melhorando, aplicando esse papel, essa situação, esse atributo, esse conhecimento, e essa verdade vai mudar a situação de dentro para fora, porque o conhecimento da verdade que nos muda, a renovação da nossa mente que nos muda. Então a gente vai estar exercendo os atributos do reino, os valores do evangelho aqui nessa terra. Contrapartida, quando avaliamos nossa situação emocional, o nosso relacionamento com atributos emocionais, estamos muito mais avaliando como a gente vê a situação do que a situação em si. Porque o ser humano, quando ele busca na sua alma a avaliação, o instrumento de medição, se o relacionamento estiver bom, se o diálogo está fluido, se o marido está tratando bem,
Se o filho está obedecendo, o relacionamento está ótimo, o casamento está perfeito. Mas e se o marido não tiver em algum dia falando de uma forma, por estar nervoso por algo, começa a tratar mal? E se o filho, estressado com alguma situação, começa a desobedecer? O relacionamento vai estar baixo? O relacionamento vai estar ruim? As expectativas com relação a esse relacionamento que estão sendo avaliadas, e não ele em si. Deus continua constante, Deus continua querendo o melhor para a família e continua tendo ferramentas para serem usadas e melhorar a situação da família. Então esse é o convite, para que a gente entenda a família, não avalie a situação, o relacionamento ou a qualidade da mesma através de atributos emocionais que oscilam conforme o momento, oscilam conforme como eu estou vendo a situação e como eu estou por dentro. Mas ao contrário, que eu aplique os valores da palavra para que através deles eu possa estar fazendo uma avaliação correta. E estar sendo o agente transformador através da aplicação da palavra aqui nessa terra. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos e num espectro muito assim, mais no âmbito pior, né? Estão sendo separados, separações ocorrendo porque as pessoas esperam, tem uma expectativa muito grande que o relacionamento seja sempre constante, sem que elas façam valer o seu papel aqui na Terra através da aplicação dos valores do reino. Se a gente não fizer nada, as coisas não tendem a melhorar. Temos que ser zelosos e aplicar a palavra de Deus aqui na terra. E avaliar o nosso relacionamento com relação à ótica de Deus para ele. Deus fez a família para que através da mesma ele pudesse se manifestar. E que fosse um porto seguro para que cada um de nós pudéssemos ser nós mesmos. Mesmo no dia mau. Mesmo no dia da necessidade de compaixão. E para que a gente possa ter compaixão em alguns dias, a gente vai ter que ter essa compaixão para com os outros. Afinal, quando a gente casa, a gente fala lá no altar que vamos ser fiéis na saúde e na doença, na bonança e na pobreza. Quer dizer, vamos continuar constantes, como instrumentos de medição, independente das circunstâncias. O dia mau ocorre e aparece para nos confrontar com relação a essa palavra que foi pronunciada como promessa, como parte nossa na aliança. E Deus espera que a gente evolua e se desenvolva na prática da palavra, mesmo nesses dias onde somos confrontados simplesmente para cumprir o que a gente falou no altar. Então, fica a dica aí, vamos aplicar a palavra de Deus, vamos ser pessoas constantes, serenas, assim como Ele é aqui na terra. Um abraço a todos, sejam abençoados na prática dessa palavra e a paz de Deus para todos. Que as nossas famílias sejam esses portos seguros. Que Deus continue nos abençoando através da vida como do lar.